Mais uma vez, graça e paz do Senhor Jesus. Deixa eu só olhar aqui o relógio. Uma das coisas que a gente vai aprendendo, meus irmãos, na caminhada da fé, é honrar e respeitar liderança. Então, quando a gente está debaixo de uma liderança e nós honramos os nossos líderes e respeitamos os nossos líderes, aqueles que estão à frente, né? Então, em algum momento, quando você também estiver na posição de líder, você também vai encontrar em uma jornada abençoada. Não podemos ser líderes abençoados se não sabemos respeitar e honrar quem está à frente, a liderança. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus, um texto em Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. E por que eu trouxe essa palavra inicial? Porque agora de manhã extrapolei um pouco o tempo, pedi perdão ao pastor Carlos, então vou procurar estar dentro do tempo aqui, porque a gente tem esse propósito de não ir contra algo que já está estabelecido, tá bom? Atos, capítulo 17, versículo 28, vai dizer assim, olha só. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Essa palavra aqui, inicial, e junto com o que o pastor Carlos falou, que eu tenho uma filha do coração, realmente isso também foi um caminho que Deus preparou para nós. A Sara, que é a nossa filha do coração, ela veio para nós com 6 meses de idade, né, de vida, né? E ela foi retirada, nós fomos pegar a Sara, né, receber a Sara num presídio, batalhão de polícia da Rota, ali em São Paulo, próximo ali à Avenida Tiradentes. E foi um momento realmente que Deus me trouxe à memória o que aconteceu comigo. Estou com 58 anos e antes de eu nascer já estavam intentando contra a minha vida, porque minha mãe conheceu uma pessoa, se envolveu, não se casou e descobriu que essa pessoa tinha uma família já. E ela foi atrás, verificou que era verdade. E diante de tal situação, ela se mudou e saiu do interior da Bahia e foi para a capital, Salvador, que inclusive foi onde eu nasci. Sou soteropolitano, nasci em Salvador, Bahia. Só que antes de eu nascer, uma pessoa pela qual eu oro até hoje, eu sei quem é, conheço, ela deu na mão da minha mãe um endereço e uma quantidade em dinheiro, dizendo para a minha mãe, esse menino vai ser um estorvo para você prosseguir na sua vida. Mulher negra, grávida, sem emprego, sem um teto, aborta essa criança. E Deus colocou ali no coração da minha mãe muito temor. E ela devolveu o dinheiro e o endereço para essa pessoa. E falou assim, não, eu não preciso e não estou te pedindo nada, fica tranquila, eu não vou te dar nenhum trabalho, não estou te pedindo nada. E Deus deu direção na vida da minha mãe. Por que eu estou falando isso? Porque no processo de família, e família é algo que vem de Deus, mesmo antes de eu nascer, e eu fui entender isso tempos depois, né? O cuidado de Deus na minha vida, ainda estava sendo formado, mas Deus tinha um propósito na minha vida ali, e os propósitos de Deus não podem ser frustrados, eles não são frustrados. E tempos depois, para encurtar essa história, Deus me permite ter a oportunidade de ser bênção também na vida da Sara. Sara veio para nós com 6 meses, e Deus nos deu presente de ter Sara como parte da família, juntamente com o Ellison e o Wesley. E eu louvo a Deus. Família é projeto e é propósito de Deus. Vamos falar um pouquinho, então,
dentro desses minutos que temos, a respeito de família, né? Discipulado, então, na família. Então, eu quero falar aqui sobre desse Deus, né, que é nele que nós, então, existimos, vivemos e nos movemos. Nada acontece, existe ou se move sem a dianteira, sem a permissão desse Deus. Estamos aqui esta manhã, estamos aqui com a permissão dele. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que fazer discípulos é o trabalho de todo seguidor de Jesus. Tem uma frase de Spurgeon, Charles Spurgeon, que ele vai dizer assim: os pais cristãos não devem ter a ilusão de que a escola dominical tem o objetivo de livrá-los de seus deveres pessoais. A primeira e mais natural condição das coisas é que os pais cristãos criem seus filhos na educação e na admoestação do Senhor. Consequentemente, este deve ser o propósito quando nós pensamos em nossas famílias. A sua família é um instrumento e um ambiente primários para o discipulado de seus filhos. Nós não podemos abrir mão da compreensão e dessa responsabilidade, porque, inclusive, até antes de ministério, nós devemos pensar que temos este primeiro campo missionário, que é dentro do nosso próprio lar. A mudança que o Evangelho traz, ele promove isso a partir do lar, porque família é propósito de Deus, é projeto de Deus. E nunca, eu creio que nunca, em toda a história da humanidade, a família tem sido tão atacada, e muitas vezes de forma sutis, através de telas, através de algumas ideologias, mas nós devemos estar firmados, então, nessa palavra que nos dá direção, para que nós possamos prosseguir e levar e reconhecer a responsabilidade que nós temos de instruir os nossos filhos e ir junto com eles nessa caminhada da fé. Um outro ponto que eu gostaria de falar é que a fé dos pais tem profunda influência na vida dos filhos. Mais do que a sua descendência, os seus filhos são também seus discípulos, já que estamos falando desse tema tão importante, ser e fazer discípulos. Então, os filhos vão olhar para os pais devem também ter essa compreensão, que não são só filhos, mas são discípulos. Eles estão olhando o exemplo em todas as áreas da vida, né? E também no relacionamento que os pais têm com Deus, que eles anunciam, que eles pregam, que eles vivem, que eles cultuam. Por isso, a importância dos pais serem genuínos seguidores de Jesus. Porque a criança ela é muito atenta, ela observa detalhes. A gente pensa que não, a criança está brincando lá, mas ela está observando o que está acontecendo aqui. E aquilo ele vai ficando registrado. E mais do que nunca, as crianças têm assim nos surpreendido com a fala, com a desenvoltura, e às vezes falam como se fossem verdadeiros adultos, e nos chocam às vezes. Então imagine a criança olhando para o comportamento do pai e da mãe, e tendo neles um comportamento que são genuínos em Cristo. Isso vai impactar a vida dessa criança, desse menino, dessa menina, de uma maneira que nenhuma ideologia vai poder romper, nenhum ensinamento na escola ou na faculdade, que é um campo tão sério, né, vai poder quebrar essa aliança que é estabelecida dentro do Evangelho, porque as crianças vão ver isso fazendo efeito na vida dos seus pais. O método de discipulado de Jesus consistia em suas palavras, suas obras e seu exemplo. E os pais também devem colocar isso, né, nessa prática do dia a dia, fundamentando então esse relacionamento com os filhos, porque a fé dos pais tem fundada influência, importante influência na vida dos filhos. Tem uma frase de João Calvino que diz assim: portanto, o que deve ser notado aqui é que os chefes de família devem enfrentar a dificuldade de serem instruídos na palavra de Deus, se quiserem cumprir o seu dever. Ou seja, o efeito tem que ser feito primeiro neles, para que a gente possa derramar na vida do outro, e nesse caso, derramar na vida dos filhos,
aquilo que nós mesmos temos sido transbordados na palavra. O discipulado familiar de excelência é intencional, tendo como finalidade ver seus filhos conformados à imagem de Cristo. Lembrando que o significado de intencional, ele fala de um objetivo de alcançar algo a partir de um propósito. Isso é ser intencional. Um objetivo de alcançar algo a partir de um propósito. Então, quando eu tenho o propósito no coração, quero ver os meus filhos na presença do Senhor, quero minha família na presença do Senhor. Então, isso que já está no coração. Então, eu tenho esse objetivo de alcançar aquilo, mas aquilo tem que primeiro estar residindo no meu coração. Eu estava pensando nisso e lembrei de um exemplo muito simples, corriqueiro, de quando o moço, que nem o pastor Carlos falou, quando foi pedir a mão da sua esposa, ele já tinha esse desejo no coração, mas ele concretizou isso, indo até o sogro, pedindo a mão, e é difícil até segurar a emoção, depois de vermos o ser e fazer discípulo ao vivo aqui, ao vivo, mexendo com o nosso coração, mexendo, trabalhando a nossa fé, e nos impulsionando ainda mais a não desistir dessa caminhada de fé, trazendo a nossa família, aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, num envolvimento intencional, para que eles conheçam a Cristo também, como Senhor e Salvador das suas vidas. A fé cristã, ela é ofensiva a essas sensibilidades modernas. A fé do seu filho e da sua filha não vai impressionar o mundo, e é importante a gente observar isso. E ele será odiado por causa de quem Deus é e por causa dos seus atributos. Marcos 13:13 diz que todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Fala de uma família que deve perseverar em Deus. João 15:19 vai dizer assim: se vocês pertencem ao mundo, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tendo-os tirado do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Na criação dos filhos, em ser e fazer discípulos, eles devem ser instruídos também, que no mundo, nesse mundo que aí está, a fé deles não vai impressionar o mundo. Não vai, porque o mundo não anda nesse curso, ele está em outro curso, mas eles devem perseverar. A família, o discipulado na família é o caminho para criar uma geração revestida de toda a armadura de Deus. E isso sim vai capacitá-los, capacitar os filhos, as famílias, para que sejam cuidadosos e vigilantes. Que a palavra de Deus diz que nós temos um inimigo, temos um inimigo que está procurando uma brechazinha. Ele está procurando ali, ele fica ali cirandando, procurando alguma oportunidade, uma fissura, para entrar na família e causar dano, entrar na vida e trazer prejuízo. É por isso que a palavra de Deus fala, olha, ele é adversário. E o adversário busca derrotar a outra parte. Mas nós temos de Deus a proteção. Nós temos de Deus a palavra que diz, eu vou estar com vocês. E quem é que fala eu? O eu sou, que nós temos falado esse dia. O Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, e diz, eu vou estar com vocês todos os dias. Até quando? Até quando essa jornada se encerrar. Em algum momento essa jornada vai se encerrar. Ou quando partirmos desse breve curso de vida, ou quando Cristo vier buscar a sua igreja. Mas o importante é nós estarmos alicerçados nele, alicerçados em Cristo. A nossa casa,
a nossa família alicerçada em Cristo. Porque é essa palavra que ele traz para nós, quando lá em Mateus 7:24, Jesus vai falar que é sábio, é prudente, aquele que ouve essa palavra, né? E constrói, edifica sua casa, sua vida, a sua família. Em quem? Na rocha que é Jesus. Os tempos difíceis vão vir, ondas, tempestades, e como já foi falado aqui, elas vêm para todos nós, o dia mau chega em algum momento, mas o que vai ter mais importância é quem nós temos nessa jornada. Não é o que temos, mas é quem nós temos. Quem os nossos filhos terão quando vierem os tempos em que eles enfrentarão eles mesmos, no dia, na escola, na faculdade, no trabalho, estarão alicerçados. Por isso a importância de falar, de ensinar, instruir, e indo com os filhos, e os filhos olhando e vendo nos pais esse testemunho genuíno. W. Alexander, ele tem uma frase que diz assim: o discipulado na família, a Bíblia constantemente volta a nossa atenção aos filhos, e aos filhos dos filhos. Fala de geração. Foi falado aqui hoje de bisneto, né? Olha que coisa linda, que extraordinário. Eu estou no neto, não sei se verei bisneto, né? Mas olha só que extraordinário isso, né? A Bíblia constantemente volta a nossa atenção aos filhos e aos filhos dos filhos, ensinando-os que todo o bem que temos deve ser transmitido. É o legado que também foi falado aqui. É o legado que a gente deve deixar. É o legado que nós devemos ensinar. Aliás, alguém falou certas vezes que legado não é o que se deixa para alguém, mas é o que se deixa na vida de alguém. É o que marca a vida das pessoas. E nesse caso, é o legado da palavra, é o legado de gente que caminha na fé, a qual vai sendo separada do mundo, não toma a forma do mundo, conforme Romanos capítulo 12 fala, não vos conformeis com esse mundo, né? Mas nós temos uma forma, nós temos um padrão, que é o padrão de Cristo. Vamos caminhando aqui para o final dessa ministração. Quero ler um texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Vai dizer: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no primeiro momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aquele que por ela foram exercitados. O discipulado familiar, ele molda filhos à imagem de Cristo, não a de seu pai e nem da sua mãe. E esse não é um processo indolor, porque o pai que fala sim para tudo que o filho deseja, na verdade, está criando um problema bastante grande. Nós, como seres humanos, precisamos de limites. E a palavra de Deus nos ensina limites. E o processo de discipulado, ser e fazer discípulos, nós vamos aprender que existem limites que são estabelecidos. E a palavra de Deus vai nos instruir, nos dizer que o pai corrige ao filho a quem ele ama. Já houve um momento na sua vida que Deus falou não para algo que você queria? E o não de Deus, será que é porque Ele não nos ama? Ou porque Ele nos quer bem, quer nos ensinar que aquele não é o melhor caminho, quer nos ensinar que a vontade dEle é sobremodo excelente e que no processo de discipulado, Deus sempre vai nos surpreender quando nós ouvimos e obedecemos. E Ele sempre nos surpreende, sempre. Caminhando para o final, Mateus 20, 28. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No discipulado familiar, como em tudo que o Senhor nos chama a fazer, a graça de Deus é suficiente. Tenha senso de urgência, mas sem ansiedade. Nós olhamos para Jesus e vemos que, como filho, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ele veio para servir. E essa fala vai nos lembrar
que na criação, um discipulado em família, nós temos que ensinar também os nossos filhos que aquele que é o nosso exemplo por excelência não se preocupou em ficar ostentando. Porque hoje nós temos a cultura da ostentação. Há uma necessidade. Se você não ostenta, dá a impressão que você não faz parte do clã, do clube, você está fora de moda. Mas a Bíblia nunca nos chamou para estar na moda e no curso desse mundo. A palavra de Deus, ela nos chama para ser mais parecidos com o Senhor Jesus. E Ele nos ensina que nesse processo de ser e fazer discípulo, eu tenho que estar pronto a servir. Os filhos devem aprender a servir, se colocar à disposição e a servir com o que tem e com aquilo que é, com dons e talentos. E é uma entrega que vale muito a pena, porque quando nós ensinamos os nossos filhos nesse processo, à luz do Evangelho, o que nós vamos ver é que aquela geração, alguém fala que essa geração hoje está perdida, né? Eu creio que o Deus que mudou o curso da história de tanta vida, Ele está pronto a mudar o curso dessa geração, que para muitos está já perdida. Não, mas quando uma igreja se posiciona, vamos orar por essa geração, pelos pais que aí estão, para interceder pelos filhos, eles serem mudados, e mudar a história desses filhos, e mudar essa geração que aí está, para a glória de Deus. Que nós possamos então perseverar, e orar e interceder pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, fazendo e sendo e fazendo discípulos. Amém? Então vamos finalizar, parar aqui. Pastor, passo para o senhor, pastor Carlos. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.